Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Hoje trago Madalena Leite Rio, médica especialista em Medicina Geral e Familiar, para um episódio especial de Natal e Ano Novo, em que respondemos às perguntas mais importantes a fazer nesta época. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais, como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias. Olá Madalena, bem-vinda. Olá Margarida. Que felicidade de ter aqui uma colega de profissão, mais uma médica de família, não é? E na verdade eu juntei aqui uma data de perguntas que para nós são um bocado frequentes nesta altura, porque é isso, mesmo não estando a trabalhar ou estando a trabalhar, vamos vendo muitas estas pessoas que vêm à consulta com estas dúvidas típicas. E na verdade a primeira pergunta que te quero fazer era para ser a última, mas achei que fazia mais sentido assim, que é para quem não vai celebrar o Natal numa mesa cheia de gente e quem não vai estar, ou seja, quem se calhar ouve estes vídeos todos especiais de Natal e estas dicas todas e pensa, mas eu vou ficar sozinho o meu Natal inteiro, não é? Que dicas é que darias assim? Qual é a importância da solidão nesta altura? Olha Margarida, antes de começar eu gostava de dizer só uma coisa muito importante e também funciona assim um bocadinho, acho, como abraço de Natal para ti, porque gostava muito que soubesses que representas a nossa geração de médicos de família de uma forma incrível, brilhante. E é mesmo uma honra enorme poder ser médica de família no mesmo tempo que tu, porque vieste facilitar muito o nosso trabalho, o nosso papel. Trouxeste assim a medicina geral e familiar para um sítio com mais luz, mais ânimo, e isso é muito bom, muito bonito e tão querido. Prometo que não obrigada a dizer isto. Não de todo, mas queria muito começar por te dizer isto. Não sei se vou ter a oportunidade de dizer no fim, portanto, olha, roubo-te já os primeiros segundos para te dizer isto. Portanto, obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Vou retribuir o elogio porque há um bocadinho esta ideia, às vezes as pessoas elogiam o meu trabalho ou são queridas e simpáticas e depois dizem, há um bocado a frase, quem me dera que houvesse mais médicos assim. E eu trabalho constantemente e dou-me constantemente com pessoas que são assim muito melhores do que eu, que comunicam muito melhor do que eu, que fazem um trabalho incrível. E aliás, tu és uma dessas pessoas e por isso é que também te quis convidar hoje, não é? Obrigada. Por isso, obrigada também. Então, obrigada. E agora, para não estarmos aqui a elogiar-nos mutuamente, vou responder então à pergunta que me estavas a fazer sobre o papel realmente da solidão numa época que toda a gente assume que é uma época de alegria, de convívio. E realmente, para quem não celebra o Natal ou para quem vai estar rodeado de pessoas que não são as pessoas certas, as pessoas com quem gostava de estar ou porque há alguém que falta, esta época pode ter um peso muito grande. E eu acho que há assim uma mensagem importante que pode ser dada tanto às pessoas que celebram o Natal e gostam de celebrar o Natal, como para aquelas que não gostam de todo. Para as que gostam de celebrar, tirem peso ao 24 e 25, e para as que não gostam de celebrar, tirem peso ao 24 e 25. Isto porque quem gosta muito do Natal, de repente pode passar a viver esta época com um stress gigante porque tem que cumprir isto e tem que fazer aquilo e porque vai ter não sei quantas pessoas à mesa, e isso pode acabar por provocar alguma ansiedade desnecessária e, portanto, aproveitar o processo todo, aproveitar o caminho, aproveitar o calendário de advento e fazer atividades com a família, com amigos, ir apanhar musgo com as crianças, fazem presépio, se não fazem presépio, apanhar pinhas no campo também e pintá-las. E, portanto, ir fazendo o caminho até ao Natal para que, de repente, o dia 24 e 25 não seja o dia em que todas as expectativas estão postas. E não haver esta obrigatoriedade de sentir bem ou de sentir mal, ou seja, é mais um dia, muito dele até é muito associado a este consumismo, claro que também tem uma componente religiosa importante, mas a verdade é que é isso, é ok ter um dia de Natal em que a pessoa não está feliz, em que a pessoa não gosta, em que se senta à mesa com uma data de familiares com quem não tem relação absolutamente nenhuma, porque às vezes a família é outra, não é? Às vezes damos-nos com outras pessoas, portanto acho que isso é uma ótima mensagem. E agora em relação aqui, ou seja, falava disto do consumismo e a verdade é que é a altura em que se compram presentes e brinquedos e isto para crianças mais pequenas é especialmente importante porque alguns brinquedos podem ser um bocadinho perigosos. Que dicas é que darias como médica de família quando estamos a pensar em oferecer algum presente? Então, se ainda for a tempo, eu diria para terem atenção às recomendações da idade, que não são uma mera recomendação, está bem? Aquilo é pensado, é muito pensado em termos de segurança das crianças, não é? E se diz que é para mais de 2 anos, mas o meu filho tem 9 meses e eu acho que ele já é super desenvolvido e vai achar um piadão este brinquedo. Não ofereçam, porque às vezes
por questões de segurança pode pôr em risco aquele bebê. E não vale a pena correr este risco. Ou seja, não é só pelo desenvolvimento cerebral, não é? Não, exatamente. Aquela recomendação deve mesmo ser levada à risca, está bem? Outra recomendação, o tamanho, as pilhas. As pilhas são muito importantes. Eu acho que as pessoas não têm bem noção do risco que é para uma criança engolir uma pilha, sobretudo uma pilha de botão. O risco de fazer uma queimadura grave, seja no esófago, no estômago e de correr mesmo muito, muito mal, é grande. E, portanto, se isso acontecer, não é esperar e ver se vomita ou se sai no cocó. Não, é se engolir uma pilha, ir a correr para o hospital, está bem? O mais depressa possível, porque é preciso uma intervenção rápida, está bem? Okay. Portanto, atenção às pilhas, atenção ao sítio onde compra os brinquedos, porque se em Portugal nós temos a sorte de ter, na maior parte das lojas às quais acabamos por recorrer, brinquedos que são certificados, aqueles que são encomendados pela internet muitas das vezes não têm esta certificação. Pois, isto é uma coisa importante, tipo, agora há muito esta tendência de comprar brinquedos a 2€ e 3€ da Temu, da Shein, etc. E estes brinquedos não têm, ou seja, não passam pela regulamentação toda que a União Europeia tem e que garante que as tintas usadas são seguras, que os brinquedos podem ser postos na boca ou ruídos. Um brinquedo para uma criança de 2 anos, não é? É expectável que ela vá pôr aquilo na boca. E portanto essas coisas é importante quando nós estamos a encomendar de fora, nem sempre respeitamos ou seja, nem sempre podemos garantir que aquele brinquedo é seguro, mesmo em relação aos microplásticos, aos reguladores endócrinos, enfim, uma data de coisas que é importante. Precisamente, e que nós valorizamos isso no nosso dia-a-dia e de repente não compramos um determinado shampoo ou temos cuidado com a alimentação porque isto e porque aquilo e de repente estamos a dar a um bebê que temos lá em casa e que de certeza absoluta que vai pôr aquele brinquedo na boca, uma tinta que pode ser tóxica e nós não fazemos ideia. Lá está, se calhar uma abertura para as pilhas que não está tão protegida como aquelas que nós podemos comprar numa loja que nos oferece essa segurança em Portugal. Portanto, muita atenção àquilo que são os brinquedos encomendados online. Pode-se encomendar online, claro, mas de marcas que sejam de alguma forma segura e regulamentadas. E tu falavas aqui também do tamanho dos brinquedos por causa do risco de engasgamento, que é uma coisa que nesta altura é especialmente preocupante também em relação à alimentação, não é? Porque muitas vezes temos aquelas mesas cheias de nozes, frutos secos, etc., que são facilmente alcançáveis pelas crianças. O que é importante quando estamos a pôr a mesa, quando estamos a preparar a noite? É porque ainda por cima depois é aquele dia, e são aqueles dias em que está tudo um caos, não é? Portanto não estás a olhar para a criança, estás ali e deixas a brincar e estás a preparar as coisas. Que cuidados é que é preciso ter? Olha, esse que estavas a dizer agora no fim é muito importante, porque realmente quanto mais olhos, às vezes menos vigiada está a ser a criança. Isso é válido para as piscinas, por exemplo, que tanto se fala, mas está sempre alguém a olhar. A maioria dos acidentes acontece com adultos a vigiar. Exatamente, porque de repente alguém estava a olhar e achava que o outro que estava a ver também estava atento e afinal não estava. Aqui acontece a mesma coisa, portanto, se há crianças pequenas, convém mesmo que as pessoas continuem atentas. Eu sei que toda a gente quer estar a aproveitar aquela noite, ou não, mas pronto, vamos assumir que as pessoas vão estar a aproveitar, estar com aquele primo, com aquela tia, a ajudar, a pôr a mesa, isto, aquilo, aquilo outro, mas convém que haja sempre alguém com atenção às crianças pequenas. Há coisas que nós podemos fazer para minimizar, claro que vai ser difícil garantirmos um ambiente 100% seguro, sobretudo se não for o Natal feito na nossa casa, não é? Mas coisas às quais podemos ter atenção, tentar ter as coisas a um nível onde as crianças não chegam, tentar evitar ter, por exemplo, uvas inteiras, ter azeitonas, ter frutos secos, ter presunto, enchidos, assim, tudo que seja assim, que tenha um formato mais arredondado e que seja fácil para uma criança pôr inteiro na boca e engasgar-se. E também ter muita atenção ao sítio onde as crianças comem, porque também se facilita um bocadinho, não é? E de repente os bebés que durante o ano inteiro jantam, almoçam sentados numa cadeira toda XPTO e todos pensada, com o ângulo X, de repente ali está ao colo da tia, na perna da mãe e de repente está a comer e ninguém está propriamente com atenção e às vezes é aí que estão os acidentes. Os copos, por exemplo, um copo de água pode ser muito parecido com um copo de gin. E se ninguém estiver atento àquela criança, realmente podemos colocá-la numa situação de perigo. Sim, isso é importante e também, lá está, no meio do caos também deixar detergentes, lexívia, ou seja, no fundo o risco de acidentes que já teríamos, aliás o último episódio foi precisamente sobre acidentes e segurança nas crianças e reforçar isso ainda mais, não é? Porque como é uma altura em que lá está, estamos todos com os olhos noutra coisa, não vamos reparar que foi só ver o detergente e ver o que é que sabia, ou portanto ter esses cuidados todos também, não é? Sim, e pronto, em relação ao álcool, por exemplo, porque pode haver pessoas que podem temperar com álcool, podem deixar uma bebida, um aperitivo, um digestivo que seja
uma distância que seja alcançável pela criança e isso pode colocá-la em grande perigo. Portanto, sobretudo ter atenção a que as coisas que não devem ser alcançadas pela criança devem estar a um nível superior e ter atenção também às coisas que são servidas quentes, não é? Tentar não pôr sobre uma toalha, por exemplo, porque os miúdos acham imensa graça a agarrar as toalhas, a puxar. Graça, ou então, quer dizer, só está a tentar levantar-se, vê ali aquela mesa, agarra-se à toalha para subir e de repente levou com a toalha. Estão a fazer o que é mais saudável eles fazerem, claro, que é explorar e ser curiosos, o ambiente. não é? Agora, depois, pronto, cabe-nos um bocadinho a nós e aquela recomendação de pôrmos-nos de gatas e vermos o ambiente à altura de uma criança no Natal também é super válido. E lá está, e mais ainda se não for a nossa casa, porque nas nossas casas nós já sabemos mais ou menos com o que contar. Se for em casa de um familiar, sem vergonha nenhuma, de repente pomos-nos à altura do nosso filho e olhamos à volta e vemos o que é que está ali, que já sabemos que ele à partida vai achar graça e tentarmos pôr um nível superior, a tentar de alguma maneira diminuir o risco. E que sinais de alerta é que nos devem fazer pensar no engasgamento e o que é que devemos fazer? Porque há um bocadinho esta ideia de que a criança que se engasga faz imenso barulho e está ali a pedir ajuda, e é precisamente o oposto. Contrário, não é? Exatamente. Pronto, sem querer deixar ninguém assustado, eu espero que ninguém se engasgue no Natal, mas coisas para as quais as famílias devem estar alerta. Portanto, uma criança que não faz barulho, que quer tossir, mas que faz uma tosse sem barulho, fica cianosada, portanto com a boca assim mais azulada, que faz um ar aflito, aquele gesto que é um bocadinho universal da mão no pescoço, não é? E que mostra alguma dificuldade respiratória. Tudo isso são sinais de alarme para os quais os pais devem estar atentos e uma vez mais, não devem ficar à espera, que melhor. Se a criança mostrar algum destes sinais, se os pais conseguirem tentarem iniciar algumas manobras de desengasgamento, se não, e independentemente de conseguir ou não, diria sempre para fazerem uma chamada para o 112, porque muito provavelmente aquela criança, mesmo que ultrapasse que seja possível desengasgar, pode vir a precisar de algum tipo de observação médica, portanto, pedir ajuda. Agora falaste aí do 112, porque o Natal também é uma altura em que habitualmente temos mais infartos, temos mais acidentes, ou seja, é uma altura de grandes excessos e isso também agrava aqui alguns fatores de risco. Saber ligar ao 112 também é uma coisa importante, ou seja, saber dizer o que é que está a passar, que idade é que tem a pessoa que teve o acidente, onde é que estão, dar a morada e dar referências, não é? Porque até há moradas parecidas, dizer que é ao pé do hospital X ou Y, que é à frente de uma loja, lá está, X ou Y. Tudo isso também pode ser muito importante. Mas aproveitando aqui a alimentação, outra queixa muito frequente nesta altura, aliás, eu acho que isto é a queixa frequente ano inteiro, é a azia e o refluxo e fica aqui com uma dor de barriga. Explica-nos primeiro o que é isto e porque é que agrava nesta altura e o que é que podemos fazer. Então, o refluxo, no fundo, é a passagem de conteúdo gástrico, de conteúdo que deveria estar só no estômago, para o esófago. E o que é que acontece e o que é que pode agravar este refluxo? No fundo, se nós pensarmos no esófago, estômago e intestino assim como um contínuo, não é? O estômago vai comunicar com o esófago e vai ter supostamente um único sentido de comunicação, portanto, de cima para baixo. Se nós apertarmos aquilo que está em baixo, o estômago, a tendência é que aquilo que estava cá em baixo suba. É um bocado um movimento antigravítico, mas pronto, mas é isso que acontece. E o que é que pode agravar isto? Ou seja, tudo aquilo que aperta o estômago cá em baixo. E o que é que aperta o estômago cá em baixo? Uns colãs apertados, porque mas eu queria ir com esta saia e de repente umas cintas super apertadas, um sutiã todo XPTO também, mas que aperta muito aqui nesta região logo abaixo das costelas, umas calças apertadas porque é Natal e eu queria imenso levar este fato e ponho este cinto e aperto e de repente estou a apertar muito o conteúdo abdominal e a empurrá-lo um bocadinho contra aquilo que é o limite do estômago e empurrá-lo para o esófago e o excesso, claro, não é? Porque se nós pensarmos no estômago como um saco, é um saco que ok, distende, mas é até um determinado limite e se ele está mais do que cheio e ultrapassa aquilo que seria o limite, este conteúdo que deveria ficar no estômago acaba por subir e dá esta sensação, às vezes, de queimadura, ardor, desconforto, sensação às vezes até de que os alimentos podem vir à boca, até porque muitas vezes as pessoas fazem uma refeição muito mais prolongada, portanto, há muito mais tempo sentados à mesa e de repente saem dali e vão diretos para a cama. Comem até mais tarde e depois não é deitar-se na cama, de repente põem-se na posição horizontal, ou seja, esta ideia deste saco, não é? Nós temos o esófago, que é o tubo que vai da boca até este saco, que é o estômago, e portanto, se nos vamos deitar, de repente, aquilo tem ali um elástico que fecha, mas a certa altura já não fecha assim aguenta mais. Exatamente, se juntarmos os alimentos que são habitualmente mais gordurosos, pois é isso, os cafés, o álcool, tudo aquilo que já vai contribuir para este saco não estar tão bem fechadinho. De repente deitamos, de
repente é isso, não fizemos a digestão, estamos a comer muito mais do que aquilo que seria suposto. É normal que tenhamos mais queixas, não é? Claro. Portanto, aqui a dica seria fazer um bocadinho como em tudo, tentar não pôr as fichas todas nesta refeição, tá bem? Tentar fazer as coisas de forma faseada, não comer muito mais do que aquilo que seria o habitual, comer um bocadinho de cada coisa, mas sem ser em excesso, e tentar fazer, até pode ser um programa giro, fazer uma caminhada em família depois do almoço de Natal e não colar o almoço com o jantar, ou a seguir ao jantar fazer uma atividade qualquer. Implica que as pessoas saiam da mesa e que não vão logo para a cama. Eu acho, falaste aí desse excesso. Eu acho que também há aqui um tema importante de abordar, porque muitas vezes isto é uma altura de imensa compulsão e da pessoa ter esta sensação de que tenho de comer tudo agora e tenho de... Porquê? Porque também passamos o ano a fazer uma nova dieta, a tentar perder peso, ou seja, um ano inteiro é sobre o peso que temos de perder, porque é o verão, ou porque é isto, ou porque é aquilo, e porque não podemos comer uma data de nãos, não é? E de repente chega ao Natal, vale tudo e comemos o triplo como se tenho de comer tudo agora porque amanhã não há. E não é isso, ou seja, dá perfeitamente para comer um bocado de rabanada e um bocado de mousse de chocolate e não ser uma loucura, e aquilo que não comemos hoje, comemos amanhã, ou seja, não há esta regra, não é? Porque depois a pessoa está quase... Daqui nada vem aí dia 31, aí eu vou cortar todo o açúcar e mais algum, portanto até agora deixa-me encher este saco até explodir, não é? E eu acho que isso também é uma conversa importante, porque esta é uma altura para a relação com a alimentação, eu acho que é difícil, porque é isso, tem este tema todo das dietas e da culpa, de repente estamos a comer e em vez de nos saber bem sentimos-nos culpados e não faz sentido, porque de facto é uma altura para partilhar, e eu acho que sem essa culpa também não vamos ter essa vontade de comer tudo e mais alguma coisa. Claro, não é? Isto seria uma questão de equilíbrio ao longo do ano, não é? Mas que nem sempre é possível. Sim, e depois, para além disso, ainda temos muitas vezes aquela tia, aquela mãe, aquela avó: come mais um bocadinho, fiz isto de propósito para ti, come lá. Portanto, se pudesse passar uma mensagem também seria um bocadinho por aí, não insistir, está bem? Nem para mais, nem para menos, porque alguém que está muito magro e que nós sabemos que está muito magro, essa pessoa muito provavelmente pode estar a passar por um problema e não precisa nada de ouvir naquele dia à frente da família inteira: estás muito magra, devias comer mais, ou pelo contrário, não comas isso porque engordaste muito, olha, vê lá se gostas, depois não gostas de ver nas fotografias. Portanto, termos atenção a esse tipo de comentários que não acrescentam nada, não é? Sobre o que quer que seja, não é? Porque exatamente. Há um bocadinho, de repente estás ali com pessoas que já não vês há imenso tempo, com quem não te sentes à vontade. E para ti próprio, ou seja, para a própria pessoa já pode, a própria pessoa já pode estar nervosa a pensar: eles vão ver que eu estou assim, ou que estou, ou vão perguntar se eu vou ter filhos, se eu não vou ter filhos, claro. ou se estou casada, ou se não estou casada, ou porque é que não dei de mamar, ou porque é que dei de mamar. Quer dizer, essas perguntas também acabam por estragar um bocadinho o Natal, muito mais do que aquilo que nós comemos. Às vezes os doentes perguntam-nos muito: doutor, o que é que eu posso comer? O que é isto? Agora vai ter imenso impacto nas análises, blá blá blá. Mas às vezes é isso, ter muito mais cuidado com aquilo que nós dizemos, porque senão a certa altura, quer dizer, temos de estar a justificar porque é que mudámos de trabalho, ou porque é que ainda estamos no trabalho que não gostamos, ou porque é que os nossos filhos ainda dormem no nosso quarto. E eu acho que isso às vezes é mais tóxico do que a gordura ou sem enfim, dúvida nenhuma, o que seja. Sem dúvida nenhuma, pode ter um impacto muito grande. E olha, aquilo que estavas a dizer realmente também do colesterol, dos cuidados. Isto contra mim falo, porque eu sou a primeira a dizer, quando eu tenho que pedir análise a alguém, eu digo: olha, então, mas se calhar não faça logo em janeiro. Não faça logo em janeiro. Porquê? Porque eu já sei, voltando aqui um bocadinho atrás, as pessoas têm muitas vezes receio de fazer análises logo após o Natal, porque acham que o facto de terem comido mal no Natal vai estragar tudo. E não é assim que funciona, não é? É aquilo que de um Natal ao outro, aquilo que aconteceu entre um Natal e o outro, tem um impacto muito maior nos resultados das análises do que aquilo que foi feito em concreto naqueles 2 ou 3 dias de Natal, não é? Mas eu sou a primeira a dizer: ok, se calhar espera um bocadinho, porque as pessoas depois vão culpar aqueles dias. Eu já sei que vão. Eu portei-me lindamente, mas foi aquele dia. Não, então, estas análises estão assim, mas eu portei-me bem o ano inteiro. Isto foi só destes dias em que eu comia pior. Então eu tento retirar logo aqui este viés e digo: ok, então pronto, vamos fazer as análises lá para final de janeiro, porque aí já passou o Natal, já passou tudo, já voltou a fazer aquilo que é o seu habitual, e vamos ver se realmente as coisas estão melhores ou não. A saúde é um bocadinho assim, para o bem e para o mal, não é? Ou seja, não basta nós comermos bem uma semana depois de 10 anos a comer mal e ficar super frustrados porque eu não percebo, eu não me sinto melhor, as coisas não melhoram, não é igual. Mas para o mal também, ou seja, não é porque houve ali aquela semana de fugir à rotina e de excessos que as coisas vão descambar obrigatoriamente. Não é? Outra alteração muito grande e que também é um grande tema para muitas famílias é o sono, tanto para adultos como para crianças, não é? Que dicas é que podes dar a pais que aliás, eu já estou a pensar, não é? Bem, então amanhã vai-se deitar à meia-noite ou à 1 da manhã, mas como é que isto se gera?
Olha, primeiro aceitar que se vamos fazer diferente, não podemos esperar os mesmos resultados que teríamos se estivéssemos a fazer as nossas rotinas habituais em casa e os mesmos horários. Mas eu acho que é importante manter algum equilíbrio e manter alguma rotina, não é? Já sabemos que, lá está, como estás a dizer, amanhã vão dormir até mais tarde, fazer o dia todo até àquela hora de uma forma mais ou menos igual e previsível para que eles cheguem àquela hora mais ou menos regulados. Agora, se amanhã pensas, bem, ele vai se deitar tarde, portanto vou aqui mudar a hora da sesta, vai acordar mais cedo, ou vou acordar que é para depois não tenha sono tão cedo, o que seja. Isso vai ter um impacto provavelmente muito maior do que só atrasar ali um bocadinho o horário do sono. E depois é um bocadinho isto, é um bocadinho as expectativas. Se realmente fugirmos à regra, não esperarmos que as nossas crianças se comportem como adultos que se conseguem regular lindamente também. E lá está mais impaciente, precisa de mais colo, os adultos ali somos nós e, portanto, também tentarmos ter paciência e não exigir deles mais do que aquilo que eles podem dar. Sim, no fundo é isto, não é? Não exigir uma criança que seja um adulto. E houve uma vez que me deram este exemplo de nós estarmos à mesa com 10 crianças. E obviamente que para um adulto estar à mesa com 10 crianças vai ser uma chatice, quer dizer, não há tema de conversa, não há. Mas quando de repente pensamos numa criança de 3 anos estar à mesa com 30 adultos ou com 20 adultos, mas não é bom. Não é expectável que ela fique lá uma hora a conversar sobre política e em quem é que vão votar nas eleições presidenciais, não é? E portanto, perceber um bocadinho que é suposto que a criança fique irritada, se calhar levar materiais, lá está, levar legos, levar coisas para distrair, ou aceitar que, quer dizer, é sempre melhor evitar ecrãs, mas aceitar que se calhar vão ter de usar, vão pôr um filme da Disney na televisão, não é? Vão evitar sempre os ecrãs. Todos, e está tudo bem. Sim, se isso não for toda a hora. Exatamente. Os filmes no Natal acabam por ser um programa também. É isso, escolher, ou seja, em vez de estar a dar um tablet ou um telemóvel, escolher um filme que todos possam ver na televisão, um ecrã grande e que nós consigamos ver à distância, e que é partilhado e que nós conseguimos ver o que é que está a acontecer precisamente. Sim, isso é uma daquelas regras, não é? Ou seja, os ecrãs que sejam partilhados e fixos, apesar de tudo, se eles vão correr, vão brincar, não levam o ecrã atrás. É muito diferente de um telemóvel ou de um tablet em que em qualquer hora eles nos estão a pedir para pôr ou para ligar, não é? Isso e que é grande e que nós conseguimos ver, não é? Quem passa na sala vai ver o que é que eles estão a ver na televisão. Isso também é aqui importante. E mesmo em relação aos bebés também, lá está, um bebé que é bebé e que está só a ser bebé e que, por exemplo, que é amamentado em exclusivo. Eu percebo que a mãe, se calhar, se não está tão à vontade para amamentar em frente à família, se calhar naquele dia acha que vai conseguir mudar um bocadinho a rotina. Não vale a pena pôr pressão nisso, não vale a pena insistir nisso, mas vale manter a rotina e se calhar, ok, neste Natal vai ser diferente também para mim enquanto mãe e vou-me levantar mais vezes e vou estar menos tempo sentada à mesa porque o meu bebê precisa de colo. É muito melhor e muito mais fácil uma pessoa assumir isso do que passar o almoço ou o jantar inteiro a sofrer com o bebê ali a chorar e a tia a dizer não mexas, não toques, não faças, para manter a rotina. E ainda sobre isso, olha, eu acho que há uma dica. É a primeira vez que me vão ver a dizer que as mentiras valem, mas às vezes eu acho que há esta pressão para justificar porque é que fazemos determinada coisa, ou ele ainda dorme no vosso quarto, ele ainda não sei o quê. Então, a certa altura, eu digo sempre isto aos utentes que eu tenho na consulta, que é, não tem de justificar. E às vezes é mais fácil dizer, não, acha que... Ou seja, mentir não é preciso dizer, não é mentir, não sei se é bem, isto não é bem uma recomendação natalícia, mas o que eu quero dizer é, às vezes nós não temos de explicar tudo e não temos de estar a dizer a toda a gente se ainda damos mamar, se ainda não damos, porque a pressão de ter de estar a explicar, e depois são aquelas pessoas intrusivas e chatas que vão perguntar porquê, e vão dar as suas dicas e vão dizer-nos, mas não devias porque eu conheço não sei quem, e depois, ou seja, a certa altura é sorrir e acenar, não é? Exato, e há temas que, se não queremos abordar, não precisamos de abordar. Vou só mudar a fralda, tenho que ir só ali mudar a fralda. Exatamente. E pronto, e de repente, e até pode ser muito importante para a mãe e para o bebê, aquele bocadinho em que estão ali só os dois, fora daquele ambiente confuso e barulhento e que de repente vão ali ao quarto e saber que é isso, que não tem de voltar e explicar o que é, mas ainda não sei. Ou seja, eu acho que isso às vezes também é mais fácil. Sem dúvida. E agora temos a cereja no topo do bolo, que é, aliás, nós estamos as duas aqui com uma vozinha estranha, não é? Apesar de estarmos vacinadas, que é o facto de estar tudo doente. Ou seja, toda a gente, sinto que Portugal inteiro está ou com tosse, ou com ranho no nariz, ou a sentir que está doente. E há um bocadinho esta ideia de mais vale tomar antibiótico para ficar bom no Natal, estou doente, isto já não passa. A coisa da expectoração verde, as pintas brancas na garganta, de repente tudo é motivo para antibiótico, não é? O que é importante saber sobre isto do antibiótico? Olha, sobre isto do antibiótico, o mais importante é não ter em casa antibiótico guardado para uma pessoa fazer uma automedicação, está bem? E se realmente houver sinais de alarme, aquilo que deve ser feito deve ser procurar um médico e depois do médico observar, confiar naquilo que o médico nos diz, seja um médico de família ou não, qualquer médico que está a fazer uma avaliação e que diz, muito bem, este quadro parece-me realmente viral e não acho que tem indicação para fazer antibiótico, esse médico
já viu pelo menos mais amígdalas. Ele não ganha nada com não prescrever um antibiótico. E já viu mais amígdalas e por muito que eu diga, mas é sempre assim, eu já sei como é que isto vai acabar, e se eu não fizer antibiótico agora, eu já sei que isto vai piorar. Confiar na pessoa que nos está ali a ver, e realmente se o quadro continuar, se houver agravamento, se uma pessoa que já não tinha febre de repente volta a ter febre alta, ou se já estava a ter uns intervalos sem febre mais longos e de repente começa a ter intervalos mais curtos, sente agravamento das queixas, dificuldade em respirar, aí sim deve procurar ajuda médica. Até lá, aquilo que deve ser feito deve ser o controle sintomático. Lá está, um nariz que está mais... Porque depois também há riscos em estarmos sempre a tomar antibióticos sem necessidade, não é? Que são as resistências. As resistências aos antibióticos que são uma realidade e que acho que as pessoas ainda não estão muito despertas para esta realidade, mas podemos chegar a um ponto em que temos uma amigdalite que realmente precisa de um antibiótico e já esgotámos todos os antibióticos. Exatamente. E aquela bactéria já os conhece a todos e já sabe sobreviver. Exatamente. E por isso é que é importante, ou seja, às vezes mais vale esta avaliação e voltar a auscultar se for preciso, porque depois também há esta ideia e às vezes os doentes queixam-se de eu fui vista e não me deram antibiótico e olha, depois fui ao hospital e era uma pneumonia. As doenças evoluem, portanto é perfeitamente possível que na altura em que foram vistas, de facto não tinham uma pneumonia, não tinham razão para tomar antibiótico, mas com o tempo as coisas agravaram e isso aconteceu. E não era por ter dado antibiótico logo que as coisas iam melhorar, porque às vezes até podia ser um vírus que depois sobreinfetou com uma bactéria. Portanto, essa confiança é importante e lá está. Às vezes acham que os médicos estão a ser pagos pela indústria, mas depois quando não receitam medicamentos. E já agora aproveito para te perguntar, aquelas misturas tipo C-gripes e misturas de medicamentos e xaropes para a tosse, algum deles faz sentido ou mais vale medicar sintomaticamente, ou seja, medicar os sintomas com as substâncias que já conhecemos, como o paracetamol e o ibuprofeno? O que é que compensa mais? Eu diria medicar sintomaticamente e com o mínimo possível, porque às vezes essas misturas parecem bem, mas eu estou a tomar muito mais. A minha médica só me tinha dado um paracetamol, mas isto tem aqui não sei quantas mil coisas. Ok, mas estas não sei quantas mil coisas fazem com que este remédio que eu tomei tivesse uma dose muito menor do paracetamol, que era aquilo que efetivamente me fazia falta. Portanto, eu acho sempre que quanto mais simples, melhor. Está bem? A recomendação do paracetamol... E fica mais barato na maioria das vezes. Fica muito mais barato a maior parte das vezes. Paracetamol, ibuprofeno, ir alternando. Se houver realmente indicação para fazer outro tipo de medicação, fazer aquilo que o médico prescrever. E pronto, e realmente não pôr esta pressão, porque eu acho que há uma coisa que, bem, eu vou dizer isto, a palavra é mesmo esta que me irrita particularmente, que é, antes do Natal mas é que eu venho cá porque eu não quero piorar. Ok, mas eu não consigo garantir se vai piorar ou não, não é? Não, mas vou-lhe pedir que me passe o antibiótico que é para eu não chegar mal ao Natal. Bem, não, isso é ficar lá com o antibiótico, não é? Claro, dê-me só para o caso de... Não, isso é um não, está bem? E depois também não é um não também, é uma coisa que me faz muita comichão, é as pessoas que não vão ao médico depois do Natal e só vão, olha, eu estou assim já desde o Natal e venho só cá hoje porque hoje é que não melhorei. E vão todos no dia 1 à consulta, ou no dia 1 ou no dia 2, e de repente querem justificação para os outros dias todos. Isto não faz sentido, está bem? Vale a pena a pessoa ser vista se tiver indicação para assim que é preciso e que se sente mal, não estar a adiar, e também não tentar, não sei, deixar para o dia 1 ou para o dia 2 aquela falta que se deu porque... Mas é porque quando a pessoa está doente, não é? Ou seja, não gera não escolhe dias. Sim, mas é como o fenómeno de quando há jogo haver muito menos gente ir às urgências. Sim, isso é importante. E já agora relembrar também que há a linha do SNS 24, que eu sei que às vezes demora algum tempo, mas agora também há uma triagem na época em que a pessoa, se estiver com queixas respiratórias, pode pôr lá os sintomas. Claro que tem as suas falhas, como qualquer método de triagem, mas às vezes ajuda a dar recomendações ou então marca logo consulta no centro de saúde, que é sempre melhor do que estarem a ir diretamente ou do que estarem a ir a uma urgência, em que às vezes vão lá infectar ou serem infectados e portanto acaba por ser mais contraproducente, não é? Agora, outra coisa importante, nós começámos a falar disto e eu queria também acabar um bocadinho a falar disto, que é para quem tem ansiedade, para quem tem depressão ou lá está, as perturbações do comportamento alimentar, esta é uma altura importante, mas eu queria saber o que é importante para nós, ou seja, para quem está bem, para quem não tem nada disto, que cuidados é que devemos ter, que perguntas é que devemos evitar? É um bocadinho aquilo que já tinhas dito, não é? Mas quero reforçar esta mensagem.
Sim, evitar fazer perguntas que sejam demasiado assim, intrusivas, sobretudo se estivermos à frente de outras pessoas, está bem? Porque às vezes nós perguntamos e a preocupação é genuína, e se for uma pessoa com quem nós temos à vontade para ter essa conversa, ok, também de repente não é não fazer pergunta nenhuma, mas ter cuidado com o ambiente em que essa pergunta é feita. E são aquele tio diz que diz, já não se pode falar de nada hoje em dia, não se pode perguntar nada, não se pode dizer nada, não é? As coisas podem-se perguntar, mas há que ter cuidado com a forma como se perguntam, e se vamos fazer uma pergunta realmente sabermos que vamos ter tempo para ouvir a resposta e que não vamos fazer uma pergunta num tema que seja fraturante, de repente a pessoa abre ali o coração e conta ou faz uma partilha e nós desvalorizamos, a dizer, está bem, mas isso, toda a gente passa por isso, ou isso deixa lá, ou Ana engravidas outra vez. Portanto, ter atenção àquilo que se diz, ao sítio onde se diz e à disponibilidade que se tem quando se faz essa pergunta, porque sim, importa mostrar que se está ali, mas ter cuidado à forma como se colocam os temas. E há tantos temas, ou seja, às vezes é isso, nós achamos que não há tema de pergunta, mas há imensa coisa, contar um hobby qualquer diferente que temos às vezes, não falar sobre aquilo que é expectável, que é a profissão, a família, o casamento, ou a separação, ou é isso, a pessoa que não engravidou, ou que engravidou, que vai ter... Há tantos temas de hobbies, de livros que andou a ler, de séries que andou a ver. E é isso, e se não tivermos para perguntar, podemos recomendar as coisas que nós temos visto. Aquilo que se fez, claro. Sim, falar sobre... Eu acho que a pergunta que me dá mais tema na consulta é aquela da qualidade de vida. E de facto, eu sinto que conheço muito melhor os meus doentes desde que lhes pergunto isto, porque de repente descubro que um gosta da horta, ou lá está, descobri um senhor que faz coisinhas à mão e inacreditáveis, e fontes em PVC. E portanto, às vezes esta pergunta é muito mais interessante. A pessoa senta ali, ai que bom, pude partilhar uma coisa que me dá gozo e que me sabe bem, não é? Que a deixa logo mais animada. E não estamos a falar sobre aquele tema fraturante que tudo o que não me apetece falar hoje é isto, não é? Não quero ir para este jantar por causa disso. E tu não sentes que as pessoas ficam assim meio surpreendidas quando perguntas isso na consulta? Mas porquê é que ele está a querer saber da minha vida? Porquê é que ele não me está só a perguntar o que é que eu comi, como é que está o meu peso e a minha tensão arterial, não é? Sim, muitas vezes eu pergunto, então o que é que faz? Pronto, porque é importante, não é? O trabalho saber, é claro. mas porque é importante, não é? Também perguntar o que é que a pessoa faz, porque para nós então temos que ter assim uma avaliação global, holística da pessoa, é importante saber o ambiente em que trabalha. Mas eu pergunto, então o que é que trabalha? E gosta do que faz? E a pessoa logo aí fica um bocado, mas o que é que isso interessa aqui? E depois a seguir, então e o que é que gosta de fazer para além de trabalhar? E a maior parte das pessoas de repente fica, nem sei, não pensei sobre isso. E isto aplica-se também às pessoas que estão à nossa volta. Perguntar, mas perguntar com interesse, não é só porque sim, para pôr ali numa ficha. Perguntar com interesse, olha, o que é que gostas de fazer? Não sei, às vezes há pessoas que nós achamos altamente interessantes e que são muito produtivas. O que é que tu fazes? Ou outras que até achamos super desinteressantes e de repente nos vêm falar de um hobby talento incrível. Exatamente. Portanto, perguntar, mas é isso, estar nos sítios, perguntar com tempo e ter tempo para ouvir a resposta. Acho que é a dica mais importante para quem vai estar à mesa com outros mostrar familiares. interesse, não é? Eu acho que todos nos sentimos bem quando alguém nos faz perguntas e parece querer é isso, parece querer saber, e portanto ou seja, haver essa reciprocidade também é bom. E outra dica que por acaso não tinha planeado, mas que eu acho que é importante, é pôr o telemóvel de lado, não é? Não fotografar tudo, ou seja, eu estou neste dilema porque eu tenho 2 crianças que me apetece fotografar e filmar tudo o que elas fazem e tudo o que elas dizem. Mas ao mesmo tempo às vezes é mesmo preciso pôr o telemóvel de lado e pensar, ok, vou só aproveitar, porque senão, não é? Não sei, arranjar uma máquina descartável, uma Polaroid e aproveitar esses momentos assim e não estar sempre com o telemóvel a filmar tudo, a registrar tudo. O comportamento deles também muitas vezes muda quando há um telefone a filmar, não é? De repente há ali uma coisa estranha e que desvia o olhar e eles estavam a fazer uma coisa muito engraçada e de repente até deixam de fazer porque se sentem que a nossa atenção também deixou de ser direcionada para eles e passou a ter ali alguma coisa interposta que faz ao seu telefone, não é? Sim, pensam, eles já percebem a quem é que vais mostrar isto, se queres, e aí também já vão mudando. A última pergunta que te quero fazer é sobre esta altura de grande consumismo, não é? O consumo não é só nos brinquedos e nas roupas e nas coisas que provavelmente não precisamos, mas também na alimentação. Isto pode parecer que não é uma pergunta sobre saúde, mas é porque o desperdício alimentar é das coisas que mais impacto tem nas alterações climáticas e, consequentemente, na nossa saúde, na poluição, na gestão de recursos. Que dica é que é importante? Porque lá está, e volta tudo, eu acho que isto é um tudo em um, como eu digo sempre, porque na verdade é isto, nós termos uma mesa cheia, depois sobra imensa comida e vai tudo para o lixo e depois não se aproveita aquilo que sobrou. É mau para nós porque temos esta sensação de tenho de comer tudo e aproveitar tudo. É mau para o ambiente porque se desperdiça comida. Que dicas é que poderias dar? Como é que podemos organizar o Natal? Como é que podemos minimizar o desperdício? Em primeiro lugar, fazer as contas a quem é que vai estar e não sermos talvez a tia não sei quantas e o primo mais não sei quê, talvez venham.
se é só um talvez, se calhar não fazermos as contas com essas pessoas, porque com certeza ainda assim vai sobrar comida. Portanto, sermos realistas quando estamos a fazer as contas do número de pessoas para quem vamos cozinhar, pode ser logo um passo importante. Depois, pensarmos se as coisas que estamos a fazer, quais é que podem ser congeladas, quais é que podem ser postas na mesa por partes, digamos assim. Portanto, servimos um prato. E só se for preciso é que se vai buscar mais. E não andarmos a refrigerar e a aquecer e a voltar a refrigerar, enfim, a aquecer e a arrefecer alimentos. Isto também é bastante importante. E depois também pensarmos numa coisa, ok. Não há mal nenhum e até pode ser muito bom convidar a família para depois no dia a seguir ir lá e almoçarem todos os restos daquilo que foi eu digo sempre, o jantar da véspera. Eu aviso sempre na mensagem do convite, porque o Natal é em minha casa, quer dizer, o Natal à noite 24. E digo sempre levarem tupperwares. Sempre. Não fica comida em excesso. E portanto toda a gente leva comida para casa e são 2 dias em que não têm de cozinhar. E lá está, outra vez, não alimentar esta mentalidade de tem de ser tudo agora. Não, a rabanada que não comeram, podem comer amanhã, está tudo bem. E comem um bocadinho com depois o resto de uma alimentação saudável. Sim, há uma série de coisas também que se podem congelar. Agora, aqui também é importante, eu tenho muito esta memória em pequenina da mesa de Natal estar posta durante não sei quantos dias. E pronto, as pessoas iam comendo e havia sempre alguém. É até à gastroenterite. Não, porque também vivia num sítio frio e portanto a comida mantinha-se ali fresca. Mas consigo imaginar que isto seja uma realidade noutras casas e isto também é importante. Se a pessoa que quer congelar alguma coisa, não esperar para que aquela comida que já está ali cansada e nós cansadas de olharmos para ela, que está na mesa há não sei quantos dias, não esperamos por uma comida que já está há 3 dias para a irmos congelar, não é? Se nós vamos congelar, congelamos hoje, ok, sobrou e eu vou guardar isto para descongelar daqui a uns dias. E ao congelarmos também identificarmos aquilo que é, tentarmos congelar em pequenas porções para também podermos ir descongelando à medida que for necessário e pôr a data em que congelamos um determinado alimento. E lá está, e sem vergonha nenhuma dizer, olha, tragam caixas e levem para a vossa claro casa. Que sim, já não faz sentido. Sim. E mesmo também é isso, é muito português da coisa de não pode faltar comida à mesa e temos de ter a comida cheia. Olha, é a melhor coisa que... Claro que depois... Às vezes a pessoa pensa, pois isto não tem aqui a rabanada e a folhosa e todos os doces e o arroz doce, mas a certa altura é muito melhor assim, toda a gente fica mais contente, desperdiça menos comida, gasta-se muito menos dinheiro. Também é outra coisa que me fazia imensa confusão, é o dinheiro que se gasta. E é isso, às vezes é pedir a cada pessoa para trazer uma coisa. Também reduzir essa carga de stress para quem organiza o Natal ou para quem vai casar, para quem tem depois de arrumar as coisas todas. Também pode ser uma boa dica saudável, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Margarida, olha, eu sei que esta provavelmente seria aqui a última pergunta, mas há uma coisa que eu gostava de deixar claro, em cima da mesa também, que são os acidentes de desviação, está bem? Claro. Não falámos do álcool, calma, isto não pode ser a última pergunta. Como assim? Vão-me desculpar. Mas sim, isto é outra coisa, não é? Porque também é uma altura em que de repente bebe só um copinho, porquê que não estás a beber? Vai bebendo. Diz-nos, fala. Claro, e acidentes de desviação, meu Deus, ainda bem que me lembraste disto. Olha, o beber um copo, assim, também não vamos... Eu sou a primeira também, claro, a não recomendar o consumo regular, frequente de álcool, mas uma pessoa que gosta de beber um copo de vinho no Natal, tudo bem, que beba esse copo de vinho. Uma coisa é aquela noite, outra coisa, lá está, é o que acontece noites, claro entre os 2 natais. É igual para a alimentação, não é? Exatamente, ou seja, não é... Portanto, está tudo bem e até pode ser um momento importante, partilha, e para quem é apreciador de vinho, estar ali, provar. Portanto, também não fazer disto aqui também um problema. Não diabolizar, claro, mas ter atenção ao quê? Se bebe, não vai conduzir a seguir. Se bebe, atenção aos excessos. As crianças estão a ver e aquilo que as crianças veem pequeninas fica marcado ali num lugar que mais tarde pode vir a ter um impacto muito grande. E a forma como se normaliza este consumo excessivo de álcool pode ter um impacto muito grande e muito negativo no futuro das crianças. Portanto, isto sem dúvida nenhuma eu diria que é lá está, monkey see, monkey do. Portanto, não fazermos aquilo que nós não queremos que as nossas crianças estejam a ver e a reproduzir. E muita atenção ao álcool e à condução depois do consumo de álcool. E acho que é uma altura do ano em que há muito mais acidentes e é isso muito. Os 2 fatores principais são o álcool e o excesso de velocidade. Claro. O excesso de velocidade, porque é isso, é esta altura em que não podemos chegar atrasados e está tudo um stress. Mais vale chegar atrasados. Mais vale chegar atrasados. E chegar, é isso. E depois esta coisa do álcool, as pessoas associam muito o álcool, não é? O risco é ficar bêbado, mas não é só isso. Aumenta muito o risco de violência, de agressividade, de dizermos coisas que não queremos. Portanto, há esta parte de inibição toda que também um dia nos vai, ou seja, também nos estraga o Natal a nós fazermos mal a alguém, não é? Claro que sim. Mal mesmo que seja só psicologicamente, não é só, não é? E portanto isso do álcool é super relevante, que é claro que é uma noite de celebração e se a pessoa
associa à celebração, a beber o seu copo de álcool, e se isso é importante, está tudo bem. Mas não fazer pressão para a outra pessoa beber, porque há muita gente que não quer beber e está tudo bem. Exatamente, saber que não é preciso beber se não se quer beber. E depois ter este cuidado. Hoje em dia já temos tantas plataformas de táxis, Ubers, Bolts, o que for. Portanto, não conduzir, porque a maioria dos acidentes é sob o efeito de álcool, tem os graves, e depois é isso, eu acho que o grande pesadelo de ter um acidente, às vezes é mesmo para quem sobrevive e aconteceu alguma coisa grave e ter de viver a vida inteira com isto, não é? E não vale a pena, já não precisamos hoje em dia, não é? E também, olha, outra coisa é o facilitismo de, bem, olha, venham todos e vamos só ali à bomba de gasolina, ou venham todos e vamos só vamos ali à missa e venham todos no carro da tia, da avó, da prima, do que seja. Não, também as crianças, os sistemas de proteção, as cadeirinhas, portanto, tudo isso é fundamental. Não facilita, não levem crianças ao colo, não levem crianças sem cintos porque, coitadinho, vai acordar. Não levem crianças em longas viagens com casacos muito quentes porque, coitadinho, vai acordar se lhe despir o casaco, mas, coitadinho, porque vai com o casaco durante horas e horas de viagem. E lá está. E mais vale chegar tarde e chegar do que com as pressas ter uma má surpresa. É verdade. Madalena, muito obrigada. Ainda bem que fizeste aqui esta última ressalva. Espero que tenham todos um bom Natal, seja com pessoas, sem pessoas. Há muitas iniciativas também para quem passa o Natal sozinho, iniciativas de voluntariado, equipas, ou então é isso, juntem-se a vizinhos. Enfim, não tem de ser uma época especial. Este episódio é especial de Natal, mas é isso, pode ser só mais um dia e dicas que podem ter para todos os dias. Muito obrigada, Madalena. Obrigada, e até ao próximo episódio. Este episódio foi gravado por Tomás Delfim e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Nuno Fox, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias.